39%. Ao vivo! Live da Hora Nona! Let's go! Mais uma live! Todo dia! Todo dia, 9 da noite. Já que é pra fazer, vamos fazer então. Pra rasgar logo a taioba toda, né? Live da Hora Nona. E hoje com ele, meu brother Márcio Soares, presidente da Convenção Batista do Espírito Santo. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, meu lindão. Volta logo, Dudu. Você não volta mais não, meu filho. Tô ligado já no mistério. Bateu o pé em Caxias, ó. Grudou na cola da Cibe aí, ó. Eu vou ficar orando aqui pelas mercês do Senhor, mas os mercês daí estão mais garrados. Topzera, Dudu. Você é brabo demais. Beijos. Fala, Kaique. Beijo, meu filho preto. E aí, Biel? Fala, pessoal. Cadê nosso pastor Márcio Soares? Daqui a pouco ele chega por aí, ó. Brabo. Teu irmão é brabo, Dudu. Brabo demais. Brabão. Como é que é o nome do seu irmão, cara? Como é que é o nome dele? Ou o apelido dele aí? Vai, o Márcio já entrou? Por que ele não pediu para negociar? Você já não solicitou, meu querido? Só te aguardando, tamo junto. Samuel, Samuca do Borel. Samuel do Borel. Mumu do Borel, bravo demais. Fala, meu presida. Fala, meu amigo. Boa noite. Você tá bom? Da paz? Eu tô bem, você? Melhor do que mereço, né? Rapaz, você tá vendo que eu tô de blusa de frio aqui, né, meu amigo? Só 14 graus aqui agora. Rapaz, eu ia te perguntar exatamente isso, porque aqui tá fazendo uns 20 e pouco, 22, 24 graus. Aí eu falei, lá pra cima deve estar uns 10 graus, lá 10, 15 graus no máximo. Essa semana teve um distrito aqui que fez 3 graus. Aqui bem Caramba! pertinho da gente. De manhã cedo, assim, 5 Aonde? horas, 6 horas da manhã. Alto Norte, né? Um distrito aqui de Muniz Freire. Alto Já é Norte. uma região bem mais alta, né? Mas aqui, 5 horas da manhã, 4 horas da matina, você está pegando aí 6 graus, 7 graus. Nossa, Deus, misericórdia. Sai para correr 7 horas da manhã, rapaz. Tem que botar jornal na mão para poder. Senão a mão fica Cara, congelada. deixa pra correr meio-dia, cara. Rapaz, eu tenho que correr de manhã. Se eu não correr de manhã, depois. Sério? A correria é Cara, eu doideira. não faço. Pra mim, esforço físico de manhã é a pior coisa que tem no planeta, cara. Eu só consigo fazer esforço físico com qualidade depois que o sol se põe. É mesmo? De manhã, de tarde. Nossa, faz muito. Eu não me dou bem com o sol, não. Apesar do meu nome significar filho do sol, mas eu não me dou muito bem com ele, não. Eu gosto mesmo da noite. Você nasceu de noite, né? Seu parto foi de noite, né? Pior que não, cara. Eu nasci num horário, a galera que é do body movie errado aí vai entender. Eu nasci num horário complicado da galera aí, das coisas erradas. Eu nasci 4h20 da tarde. É um horário mundial de fazer um negócio errado aí, deixa pra lá. É melhor não tocar nesse assunto, né? Mas e aí, meu querido? Fala aí pra gente, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo Família, na paz, graças a igreja, Deus. Graças Convenção a Deus. Batista. Tá tudo bem. Trabalhando mais do que parece que antes, né? Essa sensação que a gente tem. Mas a Pois família é, tá bem, rapaz. graças Por a que Deus. que a quarentena que devia deixar a gente mais quieto, mais descansado, a gente tá trabalhando mais? Que mistério é esse, rapaz? Amigo, eu acho que porque a gente, na verdade, a gente tinha já trabalhava com essas duas realidades, né? A igreja presencial e a igreja virtual, né? E Sim, sim. agora a igreja virtual, ela se tornou, né? Você teve que se dedicar muito mais, né? Agora nesse tempo, nesse período, porque Aham. praticamente não é a única forma, mas
principal forma que a gente hoje está tendo para estar juntos, né? Mesmo que cada um em sua casa, cultuando ao Senhor, Verdade. celebrando, né? Como igreja. Então, e esse processo todo, ele é o que você falou, você resolveu fazer live, você tem que fazer todo dia. Então, assim, isso demanda, porque você tem que planejar, você tem que contactar as pessoas, você tem que fazer o mínimo de planejamento possível, né? Aquela coisa toda. É Então, assim, verdade. você teve que aumentar ainda mais. Aqui no nosso caso, a gente mantém os cultos normais de quarta, domingo de manhã, domingo à noite, manteve, e a gente faz o culto normal. Então, assim, você já tinha todo aquele processo de preparo de sermão, de planejamento e tal. Agora você tem também que cuidar da parte da interatividade, né, de você estar transmitindo. Além disso, né, elaborando novos conteúdos para você fazer contato, você enviar para o grupo de WhatsApp, Instagram. O Instagram, por exemplo, para mim foi um aprendizado dessa pandemia, foi o Instagram, porque eu quase não usava o Instagram, né? E aí você começou a utilizar, eu já fiz 2 lives, make testes, aí fui convidado para algumas, então foi uma rede que eu ainda não tinha me aprofundado, né, nela. A gente só usava mais Face mesmo e YouTube por causa das transmissões da igreja, né? E aí você tem que administrar isso tudo agora, tá? Enquanto eu estou aqui com você, estou ali com o notebook ligado porque a gente está fazendo a retransmissão da conferência Jesus Transforma Minha Família. Então, o notebook, eu acessei o notebook daqui de casa, do computador da igreja, estou fazendo a transmissão pelo computador lá e estou aqui com você conversando. Então, assim, multitarefa, né? Vai que Muitas vai, coisas né? acontecendo, Queda. né? Ao mesmo tempo. Mas graças a Deus estamos bem, né? A gente teve, né, aqui em Muniz Freire, infelizmente eu tive uma ovelha que morreu por causa do Covid, né? E faleceu, então foi algo muito triste, né? Foi a única morte que a gente teve aqui em Muniz Freire foi uma ovelha minha, né? Então isso mexe um pouco com a gente, porque viver aquela dinâmica de você não poder fazer um velório, de estar ali com a família, de nem poder abrir o caixão, sabe? Foi uma situação muito difícil, né? Muito complicada, Imagina. né? Mas a igreja também tá bem, tá, graças a Deus. Apesar do pastor que tem, ela tá bem. Boa noite para todo mundo aí, boa noite para o Cristiano, que deu uma boa noite, para todos que estão chegando. Estamos com o pastor Márcio Soares, e ele é o presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, pastor Márcio, conta aí para o pessoal daqui que talvez não conheça a sua história, o seu início, dá uma resumida aí, como que foi sua conversão, sua vida na igreja, a sua vocação, a sua preparação para o ministério, seus primeiros ministérios até chegar aí em Muniz Freire, completando 10 anos de ministério e sendo presidente da convenção. Resume um pouco dessa caminhada aí para o pessoal te conhecer melhor. Joia. Eu tenho 41 anos, completei agora no dia 19. A gente faz aniversário em maio, né, Manu? Então, maio é mês especial. Rapaz, Mês muito, muito 4.1, lindo. hein? E Diz que 4.1. 4.1, 6 cilindros, bebe muito, hein, cara? Coca-Cola, né? Coca-Cola, energético, alguma coisa assim, né? Mas sou casado com a Fernanda, temos 3 filhos, né? Temos o Davi, de 12 anos, e a Júlia e Daniel, que são gêmeos, que agora em junho completam 8 anos, né? Eu nasci de um lar cristão. Na verdade, tanto a família do meu pai quanto de mamãe são cristãos, evangélicos batistas, né? Da família do meu pai, eu sou já a 4ª geração de batistas, né? Então, cresci nesse berço. Eu fui batizado com 8 anos de idade, embora eu diga, Manu, que eu só tive convicção mesmo de conversão lá para os 16, 17 anos, através de uma experiência. Porque eu digo que a gente que nasce dentro da igreja, a gente tem uma certa dificuldade, porque para muita gente, assim, ele teve aquela experiência que foi estanque, né? Que foi singular ali, estava num culto, ouviu uma palavra, teve um apelo, foi na frente, entregou a vida para Jesus. Para muitos daqueles que, né, nascem dentro da igreja, e eu praticamente nasci dentro da igreja mesmo, literalmente, porque mamãe, a bolsa dela rompeu, ela estava, olha lá, o Mate Leão,
ela estava num culto lá na primeira igreja Batista de Vitória, cara, lá no Valfredão, lá em cima, naquele auditório grande que eles têm lá em cima. A bolsa dela rompeu e dali ela foi para Promatra e eu nasci, cara. Então, assim, quase que eu nasço dentro da igreja, né? E aí, esse processo, então, apesar de ter sido batizado com 8 anos, eu entendo que, assim, a convicção de conversão mesmo, eu só tive lá para os 16, para os 17 anos, né? Foi mais ou menos também por volta dessa idade que eu recebi de Deus esse chamado para o ministério pastoral. Só que eu meio que ainda relutei durante um tempo, porque eu ficava pensando, não, isso aí talvez é porque eu nasci dentro da igreja, eu sou rato de biblioteca, como o pessoal fala, né? O pessoal usa o termo, né? Já conheço as entranhas aqui da igreja, das igrejas, nasci na primeira igreja batista de Vitória, né? Então, ali eu passei a minha primeira infância, início de adolescência, pré-adolescência. E aí eu relutei um pouco com Deus e meio que barganhei com Deus. Eu falei assim, Senhor, tudo bem, um dia eu mexo com esse negócio de chamado, mas deixa eu fazer um curso superior primeiro, deixa eu fazer uma universidade e tal. E aí eu me preparei, fiz o vestibular, passei no curso de pedagogia, né? Sou formado em pedagogia pela UFES, né? E nisso eu fui empurrando essa questão do chamado, né? Só que depois que eu terminei o curso, Deus veio para mim e falou: tá bom, eu já tinha te dado, você pediu para fazer um curso superior primeiro, eu dei, agora você vai ter que ir lá. Não teve jeito aí. Essa convicção foi muito forte, né? E eu comecei em 2006 o seminário, o CETEBS, e me formei em 2009, final de 2009 para 2010, porque eu comecei no CETEBS, mas eu migrei depois para a FU, né, Faculdade Unida, porque foi naquele processo de CETEBS ir para Vila Velha. Eu trabalhava na Serra, para você ter uma ideia, nessa época. Amigo, eu saía às 6 horas do trabalho, chegava 8 horas, 8 e meia no seminário, perdia as duas aulas, primeiras aulas, e não tinha jeito, não tinha como fazer nada. Porque você imagina você sair da Serra e ir para Vila Velha, cara, atravessar a ponte, esse processo todo, no horário de pico, né, no rush ali, naquela situação complicada. Então eu fui forçado, na verdade, a ter que sair e a fazer os dois. Então eu fiz 2 anos de CETEBS e 2 anos de Faculdade Unida, que também para mim foi uma experiência muito especial, Manu, porque ali como batista, eu era minoria dentro da sala, né? Tinha católico, tinha espírita, tinha metodista, tinha assembleiano, tinha tudo quanto é jeito, né? E eu era minoria, então assim, eu cresci muito nesse sentido porque eu saí de lá muito mais fortalecido, muito mais convicto da minha fé, das minhas crenças, por que eu sou um batista, por que, né, eu estou na igreja batista hoje, por que eu sou um batista. Então, foi uma experiência muito bacana. Me formei, então, no final de 2009 para 2010 e fiquei esperando. Falei assim, eu não vou, entre aspas, né, correr atrás de nada, vou ficar na minha. Nessa época eu tinha ido para Morada de Camburi, porque a minha trajetória como membro de igreja, então foi primeira igreja Batista de Vitória, depois em 2008 eu fui para Jardim Camburi, né, de Jardim Camburi, porque eu namorava com Fernanda e era mais próximo da casa dela, que ela morava em Barra de Fátima, né, então a gente falou assim, vamos buscar uma igreja que seja próxima e tal, e nós migramos para Jardim Camburi sem conhecer ninguém, mas ali a gente começou uma caminhada, emergimos na igreja, nos integramos e fomos ali construindo também os relacionamentos, aquela coisa toda, se tornou a nossa igreja, né, a igreja que a gente tem o amor, um carinho muito grande. Foi lá que nós casamos, foi a igreja que me enviou para o seminário, porém nesse período também do seminário, aí eu fiz uma migração para a Morada de Camburi, na época, porque eu queria conhecer. Jardim Camburi trabalhava com a visão de células, já estava desenvolvendo essa visão, e eu fui um dos primeiros líderes lá, junto com o pastor Juarez, né, dentro do Série Células, e Morada vivia a visão de propósitos com o pastor Erasmo. Então eu quis ir para lá para também, né, viver na prática, né? Eu já conhecia ali na teoria, mas queria viver isso na prática. Então, fiquei os últimos 2 anos, 2008 a 2010, eu fiquei em Morada de Camburi. E aí, em 2010, tinha terminado o seminário, 6 meses que eu tinha terminado, o pastor Juarez um dia me liga e perguntando como é que eu estava, porque ele sempre manteve esse contato, ele sempre foi um pastor muito atencioso, muito carinhoso nesse sentido, né? Mesmo eu já tendo saído da igreja, um dia ele me ligou, e o que você está fazendo da vida e tal, e ministério? Eu falei, pastor, estou esperando Deus e tal, tem uma igreja para você, né? E falou da Igreja Batista Central no bairro de Fátima, e
e pediu para que eu orasse, e ele falou, olha, eu já indiquei seu nome, eles querem te conhecer. Eu falei, pastor, não fala nada não, por enquanto. Deixa, eu quero ir lá um culto sem eles saberem quem eu sou, sem eles me conhecerem e tal. E a gente foi, participou de um culto com eles e para sentir mesmo, né, para ter aquela questão do coração. E mesmo sendo uma igreja que estava passando por um processo de dificuldades, né, tinha saído muita gente, era um grupo muito pequeno, um grupo muito reduzido, a gente saiu de ali, sim, com o coração aquecido, né, de ir para lá, de enfrentar aquele desafio de restauração de igreja, né? Você já viveu isso, você sabe como que é desafiador, né? Você fazer o processo de restauração. E aí a gente depois, claro, teve o contato com eles nos conheceram, né? E aí fizeram um convite. Então eu comecei eu nem tinha sido ordenado ainda desse processo, porque eu tinha terminado o seminário, mas estava ali tava no limbo, né? Estava ali meio solto, né? Não era pastor, não era seminarista, não era nada, né? Estava naquele período ali que tinha perdido até a identidade do que eu era. E a gente, então, conversou e eu comecei lá no dia 1º de agosto de 2010, né? Nós iniciamos lá o ministério, mesmo tendo sido ordenado, e eu fiz uma proposta para eles, falei, olha, vamos ficar caminhando durante uns 4, 5 meses, depois a gente senta e avalia, tanto para mim quanto para vocês. Vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, então vamos fazer esse test drive aí, né? E aí a gente foi, então ficamos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando foi dia 1º, dia 2 de janeiro, nós sentamos novamente, a igreja fez o convite para que eu, então, assumisse realmente como pastor e aí promovesse o processo de ordenação. Então eu fiz o concílio no dia 7 de maio de 2011 e fui ordenado no dia 12, né, de maio. E aí fiquei na Igreja Batista Central do Bairro de Fátima durante 5 anos, né, exerci meu ministério lá durante 5 anos. Deixei a igreja no final de agosto de 2015 e iniciei aqui na PIB de Muniz Freire em outubro de 2015, e é o ministério que eu estou, né, atualmente. Então, assim, completo esse ano, na verdade completei agora, vou completar, perdão, agora em agosto, 10 anos de ministério, porque embora eu tenha começado em Barra de Fátima ainda sem ser ordenado, mas eu já era pastor da igreja, né, já pastoreava, porque aí não é uma questão de ordenação que vai dizer se você, não, já exercia o ministério pastoral, e tenho tido, então, esse privilégio de ter sido usado por Deus nesse ministério ao longo desses 10 anos, né? E, paralelamente a isso, quer dizer, você perguntou mais pessoal e ordenação, porque depois eu acho que você vai perguntar de convenção, essas coisas. Não, Então, fica à vontade, pode falar à vontade. E aí foi muito interessante, cara, porque você é presidente da ordem hoje. Quando eu fui ordenado, eu falei assim, e a convenção estava passando por algumas dificuldades, né? A gente vem aí de um processo de 12 anos atrás, muito difícil, onde a gente perdeu os nossos colégios, a faculdade, né, o IBEV, aquela coisa toda. E aí, então, quer dizer, quando eu fui ordenado, era muito recente, né? Tinha acabado de acontecer essa confusão toda, né? Esse negócio todo. E eu falei assim, eu não quero saber de convenção, eu vou ajudar na ordem, porque, né, a ordem está tranquila e tal. E realmente isso aconteceu, né? Eu logo no começo eu já comecei ali a participar, servir, logo fui relator de comissão de ingresso, que você também já foi, depois fui comissão de ética, depois fui para a diretoria, né? Fui primeiro secretário da ordem, 4 anos atrás, 6 anos atrás, se eu não me engano, e falei assim, não quero saber da convenção, deixa esse negócio de convenção para lá, porque no meu coração, né, estava fechado para isso, porque eu tinha uma certa reserva. Mas aí foi interessante, porque Deus foi trabalhando isso, né, e aí veio o convite para eu integrar o Conselho Geral da Convenção, então já entrei como conselheiro, fiquei 3 anos como conselheiro, exerci o mandato 3 anos, e em seguida fui convidado para ser relator da comissão de ética da convenção, né? E aí fiquei 2 anos como relator da comissão de ética da convenção. Depois fui eleito vice-presidente, fiquei mais 2 anos e agora presidente, completando agora 2 anos. Estava pensando que eu ia já sair, mas com esse negócio da pandemia eu acho que não vai ter assembleia, então vai ter que
prorrogar mandato, eu ia brincar dizendo assim, eu estava já como Cinderela quase voltando a ser gata borralheira, né? Mas não vai ter jeito, vou ter que permanecer ainda até a gente ter condições de realizar a Assembleia, né? Porque obviamente há os impedimentos para a gente fazer, mas na teoria o mandato se encerraria agora em julho, né? Julho para agosto seria o termo. Então, assim, se você conta aí 3 anos de Conselho Geral, depois 2 anos de Comissão de Ética, mais 2 anos de vice-presidência, mais 2 anos de presidência, ou seja, quase praticamente o meu tempo todo eu estive envolvido com a convenção, mesmo que no começo lá eu tinha dito que eu não queria saber da convenção, mas Deus foi direcionando, né, nesse caminho, de maneira que assim, eu tenho hoje a alegria e o privilégio de servir a convenção, né? Eu tenho sempre dito isso. Lógico que daqui a um tempo eu encerro esse período, aí talvez entre num período sabático, né? Como a gente diz, de descanso, de me voltar ao meu ministério, mas claro que sempre estando à disposição ali para servir e no momento futuro também voltar a servir, como eu estou num período sabático da ordem, né? Depois que eu deixei a diretoria, né? Então, a gente fica nesse período. Então, a gente vive essas dinâmicas, né, Manu? De serve durante um tempo, depois você sai, você dá espaço para outros, aí depois você retorna, e aí a gente vai desenvolvendo essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Mas, assim, é mais ou menos assim a minha trajetória, a minha caminhada. Certo. Márcio, a gente estava ontem, né, na live com o pastor Fausto, que é o presidente, né, da Convenção Batista Brasileira, e eu fiz uma pergunta para ele, né? Sim. E eu vou repetir a pergunta para você. Eu queria ouvi-lo como presidente da Convenção, né, Batista Brasileira e como um cara que é de fato um patrimônio dos batistas, e a aula que o cara deu, né? E o cara é realmente assim uma experiência e uma maturidade e ao mesmo tempo uma serenidade ao falar. Pastor Fausto é impressionante. Cada vez que eu ouço, seja presencialmente ou virtualmente, eu fico impactado. Primeiro com o timbre vocal que ele tem, uma voz muito forte, marcante, e depois com a desenvoltura que ele tem uma capacidade oratória que é impressionante. E aí, a pergunta que eu fiz a ele ontem é qual o futuro que ele vê para a denominação, quais são as mudanças necessárias, os ajustes, se a gente precisa de uma reciclagem, uma atualização. Ele deu a resposta dele, né, dizendo que sempre é tempo de reformular, de repensar e etc. Mas eu queria uma resposta mais pontual, sabe? Talvez mais prática, assim. O que de fato a denominação precisa fazer para permanecer? Porque o escritor aos Hebreus diz que o que se torna obsoleto está prestes a desaparecer. Então, quer dizer, se a denominação se tornar obsoleta, irrelevante para as igrejas, ela vai desaparecer naturalmente, porque não vai ter necessidade. Então, a pergunta que eu faço é qual é o caminho, cara, que a gente precisa. E aí eu não estou fazendo uma pergunta e me esquivando da resposta, sabe? Porque muita gente faz isso. O que é que a convenção precisa fazer? E quando a pessoa faz essa pergunta, se esquece que ele, como batista, ele é convenção. Ele é convencional. Se a igreja dele está arrolada, ele está arrolado. Então, ele é também. É a mesma coisa que na igreja, aquelas pessoas que dizem assim, a igreja precisa fazer tal coisa. Meu irmão, você é a igreja. A igreja precisa limpar, então vai lá e limpa. Você é a igreja, vai lá e limpa. A igreja precisa de uma televisão. Meu irmão, compra uma televisão, porque você é a igreja. Se a igreja precisa, então é você que precisa. Vai lá e compra. E abençoa. Sabe, essas respostas meio de esquiva, a pessoa pergunta e sai da reta e deixa, né, joga no ar e vaza fora. Então a minha pergunta não tem esse caráter esquivante, assim, entendeu? Eu me coloco. A pergunta, então, é o que eu posso fazer? Eu, primeiro, como batista, depois, eu, como pastor, como líder,
de uma igreja local, eu como envolvido na denominação, eu como presidente da Ordem dos Pastores do Espírito Santo, o que é que eu posso fazer para contribuir para que a denominação se torne mais relevante, mais atuante e mais necessária para as igrejas? Porque foi bem dito ontem na live que as igrejas existem sem a denominação, sem a convenção, mas a convenção não existe sem as igrejas. E gostei muito da expressão que você usou, caudatária, né? As meninas que levam a cauda da noiva, né? A caudatária. Então a convenção é a caudatária das igrejas, porque a igreja é a noiva de Jesus, então a convenção só ajuda a igreja a progredir nessa caminhada rumo ao casamento com o Cordeiro que se dará na eternidade. Achei que você foi muito, muito, muito feliz com essa ilustração e achei maravilhoso. Mas aí eu queria saber da sua resposta. O pastor Fausto foi meio genérico na resposta, e eu queria que você fosse mais pontual, mais incisivo, e inclusive mais contextualizado, porque ele pensou em termos de Brasil, que ele é presidente da Brasileira. Mas nós estamos aqui no Espírito Santo. Então, o que é que você, como presidente da convenção, e eu, como presidente da ordem, que passos a gente poderia dar nesse momento para tornar a nossa denominação mais relevante, mais eficaz e mais necessária? Joia, eu citei uma palavra, e tem muitas coisas que o pastor Fausto colocou que são verdadeiras, né? E que precisam também ser analisadas dentro desse contexto. Mas eu até no final da fala dele, não sei se você lembra, diz, olha, na minha opinião, a gente precisa repactuar, né? A gente fez lá no passado o chamado pacto cooperativo. E quando a gente fala de pacto cooperativo, a gente não está falando só de dinheiro, Manu. Né? Porque tem muita gente que acha que quando fala de cooperação, plano cooperativo, está falando só de dinheiro. É claro que, como instituição, nós precisamos dos recursos, porque eu penso que, como convenção, a gente tem dois grandes pilares que nos sustentam, né? Que mantém a nossa obra como denominação, como convenção, que é o ensino teológico, a preparação de vocacionados para a obra do ministério, para servir as igrejas, pastores, ministros de música, educadores religiosos, e missões, a obra missionária. Quando eu penso hoje que, como Convenção Batista, eu tenho 48 missionários, ou seja, eu como pastor, eu como membro de uma igreja batista, nós estamos sustentando 48 missionários que estão fazendo a obra aqui no nosso estado, né, coisa que eu sozinho não conseguiria fazer, ou que a minha igreja sozinha não conseguiria fazer. Mal a minha igreja sustentaria talvez mas eu não conseguiria sustentar 48, né? E nisso você vai aumentando cada vez que você aumenta também a esfera, né? Missões nacionais, missões mundiais. Então, nós nos juntamos porque unidos a gente consegue uma amplitude muito maior na nossa ação, né? Na nossa abrangência, na nossa significância. Claro, eu tenho pensado nesse tempo, porque aí quando você vai chegar no final do mandato, você vai fazendo algumas reflexões e você também passa a ter mais possibilidade de dizer francamente, não que você no começo não tivesse, mas obviamente você também precisa analisar todo o contexto da qual você está inserido. E eu ouvi uma coisa interessante, que nós vamos precisar fazer uma reflexão realmente nesse tempo que nós estamos vivendo, porque ele vai nos empurrar a isso, né? A uma reflexão sobre mudança, sobre priorizar, sobre aquilo que é a nossa essência, aquilo que é o nosso chamado, aquilo que nós existimos para ser. E eu vi uma frase interessante, porque alguém disse que se hoje você demora mais de 24 horas para tomar uma decisão, ou seja, no seu processo decisório, você demora mais de 24 horas, você já está ultrapassado. Hoje as instituições, as empresas, as organizações, elas têm que ter uma forma de poder tomar uma decisão séria, independente do que seja o tamanho dela, mas em menos de 24 horas. O pastor Fausto falou ontem, uma coisa que acontece, né? Quantos que não desiludiram com a convenção porque você demora às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos para tomar uma decisão.
Né? A gente, só para dar um exemplo para você, a gente viveu e está vivendo um processo de uma proposta que surgiu no plenário da convenção de uma reengenharia do nosso patrimônio, porque a convenção do Estado hoje tem um patrimônio, um bom patrimônio, mas que não nos atende diretamente nas nossas finalidades. E a proposta seria uma reengenharia. O que é uma reengenharia? É você mudar, você transformar esse patrimônio em algo que te sirva, que te atenda nas suas finalidades. A gente já está com isso desde 2018, amigo. Fizemos uma assembleia e o assunto ficou sobre a mesa. Uma assembleia que era para decidir, depois de uma comissão que foi formada, que trouxe um parecer substancial, que indicou, que mostrou o que ia ser feito e tal. Mas por quê? Porque você tem isso, né? No nosso meio você tem isso. Eu falo que a convenção é um reflexo das igrejas. De uma certa maneira, o que acontece, às vezes, no meio da igreja, ele também se reflete na convenção. Então, você tem igrejas que são despojadas, que são igrejas que conseguem decidir as coisas, conseguem fazer, tem uma visão de futuro, e aí você tem esses pastores que vão estar ali representando, né, porque o nosso sistema também é representativo, você representa a igreja de Guaranhuns, eu represento a PIB de Muniz Freire, como você tem aquelas igrejas que são retrógradas, que que não gostam de mudanças, que são avessas à mudança, aí você também vai ter os pastores ali que refletem aquilo que é a sua igreja. Nós temos uma necessidade, então, de uma repactuação, nós temos uma necessidade que aí, claro, a repactuação vai levar a uma reestruturação, né? E nós precisamos hoje, eu entendo, de simplificar a nossa estrutura física, organizacional, para que a gente possa se focar, porque eu creio que a nossa convenção aqui no Estado, ela se perdeu em algum momento, quando ela abriu demais o leque, né? E começou a fazer coisas demais, né? Em muitas áreas, e aí isso trouxe uma estrutura gigantesca que chegou num determinado momento se mostrou insustentável, né? Então, como eu falei, foco, né? O simples, fazer o simples, mas nos focar. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? O que a gente faz como Convenção Batista do Estado do Espírito Santo? Eu disse para você que é a minha perspectiva. Obra missionária e educação teológica. Pode ser que para outros sejam outras coisas, mas eu entendo, na minha perspectiva, que é isso. Então, vamos focar nisso. Vamos fazer missões, vamos, né, como convenção, e vamos ajustar a nossa estrutura organizacional, a nossa estrutura física, a nossa estrutura financeira, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Porque aí você vai fazer com que as igrejas sejam possam aderir de fato à convenção, possam estar ali envolvidas, possam estar participando. Como eu falei, eu creio que a gente se perdeu em algum momento querendo fazer coisas que não é da nossa alçada, que não é aquilo que é o nosso foco, aquilo que é o nosso objetivo, coisas que inclusive as igrejas fazem e às vezes vão fazer melhor do que a convenção. Entende? Então, a gente acabou tendo essa dificuldade ao longo desse processo. Claro que, fazendo uma leitura do tempo, do momento em que a gente vive, né? Eu creio que lá atrás, né, há um tempo passado, as convenções, elas tinham esse objetivo, né? Construção de colégios, administração de hospitais, né? Dessas atividades. Por quê? Porque era uma necessidade, o Estado não atendia nessas questões. Hoje a gente sabe que isso mudou, não é mais o perfil, não é mais o tempo em que a gente vive. Então, a gente precisa também aprender a ler o tempo, né? O problema é que a gente só faz uma leitura do tempo ultrapassando, depois que já passou, né? Aí que a gente vai, né? Então a gente precisa estar antenado e, claro, que o nosso poder decisório, o nosso poder de transformação acompanhe as mudanças que nós vivemos, né? Eu gosto do pastor Valdir Stefanini quando ele diz que a gente precisa fazer a pergunta, nós estamos vivendo uma época de mudanças ou uma mudança de época? Né? Porque tem muita gente que diz que a gente só vive uma época de mudanças. Não, eu creio que nós estamos vivendo uma mudança de época. E se eu estou vivendo uma mudança de época, eu preciso então agora saber fazer a leitura correta do que é
essa época que eu estou vivendo, que está nascendo, que está surgindo, porque é isso que nós estamos vendo, né? Um exemplo disso, aqueles que eram, eu lembro, você também deve ter vivido isso, quando a gente começou aqui na igreja, e trazendo para o contexto de igreja, essa questão da transmissão dos cultos, amigo, eu tive que começar assim, sem gastar nada. Peguei uma webcam que eu comprei, que custou R$ 100, uma internetzinha lá, chula, para começar, porque se eu chegasse para eles e dissesse assim, ó, eu preciso de 20 mil para comprar um computador, uma câmera e aumentar a internet para começar a transmitir culto, eles iam jogar pedra em mim. Né? Não, que isso, pastor? Não vai esse negócio de transmissão de culto, o pessoal vai ficar em casa agora, não vai querer vir para a igreja, aquela coisa toda. E teve gente que falou isso, né? Isso não aconteceu, e olha agora o que nós nos tivemos que fazer. Se não fosse as transmissões, se não fosse aquilo que a gente, né, vocês também viveram isso mais ou menos junto com a gente aqui, parecido com a gente, de ter ruído o osso, né, a expressão que você usou aquela vez comigo, que foi realmente isso, a gente está roendo o osso já há 3, 4 anos para poder hoje conseguir fazer uma coisa bacana, fazer uma transmissão bacana. Mas por quê? Porque a gente se anteveio à mudança, ao tempo em que a gente está vivendo. Mas você enfrentou resistências, eu enfrentei resistências, né, aqui. Mas hoje a gente, né, hoje não há resistência mais nenhuma com isso, né? Hoje eu acho que se eu chegar para a igreja e disser assim, ó, eu preciso comprar uma câmera nova, eles vão dizer assim, amém, pastor, vai lá e compra. Se tiver dinheiro, claro, né? A questão é mais financeira do que isso. Mas por quê? Porque agora viram a importância, né? A relevância disso, né? Acho que a convenção é mais ou menos por aí, amigo. A gente precisa realmente mudar, a gente precisa de mudança. Mas precisa fazer com que esse poder decisório ele seja muito mais celere, né? Ele seja muito mais rápido, porque infelizmente no nosso sistema os travamentos eles são muitos, eles acontecem. Às vezes você tem pessoas ali que estão completamente desconectadas, que não estão nem interessadas muito na coisa, e ele usa os argumentos, os artifícios, as regras parlamentares para poder dizer assim, não, vamos botar esse assunto sobre a mesa, vamos encaminhar a matéria, vamos formar um GT, uma comissão, e aí joga para a comissão, aí demora 1 ano para o assunto voltar, e quando o assunto voltou já perdeu o sentido, já perdeu a razão de ser, né? Então, mais ou menos por aí, né? Eu acho que é uma pergunta que tem muito mais coisas, né, para tratar, mas também então, aí vamos então para a prática. O que é que a gente poderia fazer para tornar o nosso sistema mais celere e ter condições de tomar decisões com mais agilidade? O que pode ser feito? Repactuar, Manu, repactuar. É chamar as igrejas novamente, chamar os pastores, chamar os líderes e a gente promover uma repactuação. Nesse processo de repactuação, pode ser que alguns digam assim, eu não quero mais, eu quero fazer carreira solo, eu quero, né, caminhar sozinho e tal. E, na verdade, existem, no nosso meio, a gente tem isso, né? A gente tem pessoas que já estão caminhando sozinhos, só não tiveram a coragem ainda de chegar e dizer assim, eu quero sair da convenção, eu quero, né, desfiliar a minha igreja, aquela coisa toda. É lamentável, porque eu falo que eu acho que uma das grandes virtudes que a gente tem de estarmos unidos numa convenção é o estabelecimento do nosso senso de identidade, né? Como convenção, a gente consegue fixar a nossa identidade de maneira que eu sozinho tenho dificuldade. E também pelo fato de que quando eu enfrento um problema, uma dificuldade, seja ela de ordem qualquer, eu tenho recursos, eu tenho pessoas, eu tenho uma instituição que pode me ajudar, que pode me apoiar, como é o papel da convenção, né? Então, eu vejo muito isso, né? Tem muita gente que enche a boca para dizer que a convenção não serve para nada, porque ele talvez esteja vivendo um momento bom, mas basta ele ter um problema, uma dificuldade, que ele corre para a convenção, né? Ele vai lá pedir socorro. E está certo, porque a convenção está posta para isso mesmo. A ordem dos pastores está posta para ajudar os pastores, para apoiar os pastores, para motivar os pastores, para, né, abençoar os pastores. A gente está ali para isso, como instituição nós estamos ali para isso, né? Mas eu vejo assim, a gente sentar novamente todo mundo junto, vamos repactuar, vamos estabelecer os limites dessa cooperação, de que forma ela vai se dar e tal. Vamos estabelecer qual então vai ser o nosso foco, qual vai ser a nossa ênfase, aquilo que a gente não vai abrir mão e que vai nos delimitar então nessa jornada, porque se eu estabeleço o meu foco, eu tenho a chance de não me desviar,
né, daquilo que é o foco. Agora, se eu não sei para onde que eu vou, se eu não sei o que é aquilo que eu quero fazer, né, qualquer caminho serve, né? Agora, se eu sei, não é isso, e eu não, independente de qualquer coisa, surgiu um projeto social, mas projeto social não é no foco da convenção. O foco da convenção Deu um piquezinho lá. é muito mais intensa, muito mais eficaz, né, poderíamos dizer. Repactuar, sintetizaria dessa forma. Ok. Repactuar para que haja uma unidade mais fortificada. Mas para acelerar as decisões, você acha que repactuar acelera? Não, não Porque necessariamente. quando você vai repactuar, você vai reestruturar também, aí você vai se restabelecer o estatuto, o seu regimento interno, as formas, Eu a penso que a forma como gente, você... inclusive na pergunta que eu fiz ontem para o pastor Fausto, envolvia isso. O meu intuito era que ele tocasse nesse ponto. Mas ele, dada a sua experiência, vaselina, né? A questão, quando eu citei a questão do nosso organograma, o nosso fluxograma, sabe? Surgiu uma demanda. Que caminho eu vou percorrer até chegar na solução, na resposta àquela demanda? Então, o caminho está muito longo. E aí, isso é que demora, torna a coisa muito lenta e desanima muitos. Porque no 21, a gente demorar mais de ano para tomar uma decisão é muito complicado, né? Bom, deve ter tido algum problema com a internet lá do pastor Márcio, mas vamos lá. Sob a filiação dos pastores, a ordem não poderia ser feita de uma outra forma, uma vez que não teremos nosso retiro? Ô, Ângelo, infelizmente não tem outra forma, porque o estatuto nosso diz que a filiação é feita em assembleia, entendeu? A comissão presta o relatório em assembleia e é necessário, como as igrejas. Como as igrejas. Como é que você vai receber um membro agora, nesse momento? Sendo que o estatuto da igreja diz que só pode ser filiado um membro com assembleia, ou por batismo, ou por carta, ou por aclamação, mas em assembleia. Percebe? Então, nós somos democráticos. Então, na nossa essência, tem esse princípio de que as decisões são tomadas em assembleia, tanto para filiação quanto para desligamento. Assim também é na igreja. A entrada e saída de membros só acontecem nas assembleias. Entendeu? Então, por isso que não dá para fazer a filiação de uma outra forma. O que precisa é, diante dessa crise que nós vivemos, nos próximas reformas de estatuto, de regimento, já pensarmos com essas categorias. Em caso de não haver a possibilidade de assembleia presencial, qual é a outra forma que poderia ser feito tanto a filiação quanto o desligamento? Isso tanto da convenção, da ordem, quanto das igrejas. A gente vai precisar pensar nisso. As questões online, elas terão validade? Entendeu? Eu precisei tomar uma decisão aqui na igreja que precisou ser rápida. Eu compartilhei até com muitos pastores, porque a nossa igreja aqui sofreu uma tentativa de roubo e eu completo hoje, inclusive, estou completando hoje 5 anos que estou aqui em Guaranhões e não tínhamos vivido nenhuma tentativa. O muro é baixinho, a gradezinha é baixinha, as portas de vidro, a igreja é muito, muito, muito vulnerável. E a gente está num lugar assim, né? Caminhando já mais para a periferia e tal. Aqui próximo tem uma área de violência. Aqui onde nós estamos, a igreja, onde eu moro, é bem mais tranquilo. Mas a gente não tinha sofrido nenhuma tentativa. E sofremos. O alarme disparou, a empresa ligou, a gente chegou a tempo e pegamos lá a pessoa com a boca na botija, ela pulou a grade, saiu correndo e foi embora. Então, a gente precisou tomar uma decisão rápida. O que nós vamos fazer para melhorar a segurança da igreja, uma vez que agora a gente viu que a vulnerabilidade
né, por causa da crise, por causa da pandemia, o isolamento social, as ruas estão mais vazias, a igreja está fechada, aí o zelador estava de férias, a secretária está de licença maternidade, então a igreja fechada, vazia, não tem culto, e a crise também está se tornando financeira e econômica por causa dos desempregos. Então, o resultado disso é o aumento da violência, normal. Então, precisamos tomar uma decisão rápida. Reunimos o conselho, e aí 2 soluções foram apontadas. Gradear todas as portas e janelas, colocarmos grades e tudo, e melhorar a questão do alarme, colocar mais câmeras, etc, etc. Ou fazer logo um muro, fazer um muro grande com cerca e etc. Ao invés de proteger por dentro, protege por fora. Então, a gente precisou tomar uma decisão rápida, porque não dá para ficar esperando voltar para ter assembleia, daqui a pouco eles entram lá, roubam a igreja e a gente não decidiu nada. Então, assim, essa democracia, ela por um lado, ela é saudável, porque ela nos protege de tomar uma decisão sem o conselho dos membros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, assim, a monarquia, todo modelo de governo tem seus prós e seus contras. Na minha opinião, a monarquia acelera o processo, mas é mais vulnerável, é mais arriscado, porque pode tomar uma decisão sozinho, sem necessidade de ouvir a todos, e aí é mais vulnerável com relação ao erro. A democracia, ela nos protege mais, porque a gente não toma a decisão sozinho, mas, por outro lado, ela atrasa a decisão. Então, prós e contras. O nosso modelo é democrático. Então, o que é que nós fizemos? Eu não pude convocar a assembleia, não pude fazer presencial, não tem como assinar livro, não tem como... Não tem. O que é que a gente pode fazer? Então, nós fizemos um link, fizemos uma imagem simulada, fizemos uma imagem ilustrativa com as grades e uma imagem ilustrativa com o muro. E aí fizemos um link e disparei para votação online. E uma boa parte, inclusive, só para vocês terem ideia, a nossa igreja aqui, apesar de ter uma grande frequência, acima de 300 pessoas, mas as assembleias nunca deu 100 pessoas em assembleia. Domingo de manhã, a assembleia, o povo corre, ninguém está querendo mais discutir, blá, 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 blá. Então, a gente nunca teve. Às vezes aproximava ali 80, 90, mas desde que eu estou aqui, a gente experimentou um crescimento significativo desde o início, mas as assembleias sempre pouca gente. E aí fizemos uma espécie, entre aspas, de uma assembleia online. Disparei o link pela transmissão dos membros da igreja e aí tivemos 127 respostas. Quer dizer, uma assembleia presencial não teria essa quantidade de votos, porque as pessoas não vêm no domingo pela manhã em assembleia. E aí, online, eu tive mais votos. E aí foi decidido quase 80% pelo muro. Imediatamente, então, o patrimônio já está iniciando a obra. Quer dizer, o processo foi acelerado. E aí alguém pode questionar, mas essa votação não tem validade, por que não teve livro de presença, por que não teve blá, 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 blá. Amigo, tem hora que a gente precisa tomar a decisão, usar o artifício que a gente tem e fazer alguma coisa, porque se a gente ficar também deixando a coisa se arrastar, a gente não decide nada nunca, não faz nada, não se protege, não avança e a gente fica engasturado e encalacrado nesse modelo de governo moroso. Então, pastor Márcio, a minha pergunta é nesse sentido, sabe? O que é que a gente pode fazer agora para que nos próximos anos a gente tenha um processo mais rápido, mais acelerado na tomada de decisões? A gente fala muito desse processo nosso democrático, só que como você mesmo falou, é quase que impossível você ter um modelo democrático dessa forma, né? Pensando na Assembleia Geral, com todo mundo, e você ter celeridade, você ter velocidade, você ter dinamismo nessa tomada de decisões. Então, a gente vai ter que buscar alguns, talvez, substitutos desse modelo para que a gente possa ganhar nesse sentido, né? Então, talvez o modelo presbiteriano, de você ter um colegiado, você ter um conselho representativo, é o que acontece na verdade. Pelo menos, pastor,
um modelo democrático representativo. Sim, alguma coisa que envolva as duas coisas, né? Mas que você... Como na sociedade civil, a gente elege o vereador, eles decidem na Câmara. O que eles decidem lá, a gente é refém das decisões deles. O poder... Exatamente. Eu vou votar no fulano, porque o fulano vai me representar lá, e o que ele decidir está decidido. Sim. Então, assim, de alguma maneira a gente já tem isso, né, pastor Manu? A gente tem um Conselho Geral da Convenção que é um poder decisório, mas ele é limitado, né? Pode decidir, é obrigatório ser exatamente. A gente, às vezes, tem mão de algumas necessidades, né? Por exemplo, se nós tivéssemos autonomia no Conselho para receber os novos filiados, em caso de não ter porque o Conselho ele é deliberativo no interregno das assembleias, para alguns assuntos, não para todos. Então, por exemplo, o pastor Ângelo aí, ele está com processo todo ok para ser filiado, ia ser filiado no retiro, não aconteceu, não teve assembleia, ele ainda não está filiado. Se nós temos um dispositivo no nosso estatuto que, não tendo a assembleia, o conselho pode deliberar e acatar o parecer das comissões, tanto de ética quanto de filiação, a gente teria feito uma reunião virtual, tendo esse dispositivo também, a possibilidade da validade dessa reunião virtual, e os pastores já estariam filiados. Mas a gente não tem dispositivo, não deu para fazer. Eu nem sei se mudou, porque tem tempo que eu não olho o Estatuto da Ordem, mas tinha um negócio que era, para mim, mais complicado, que pode ser que ainda permaneça, que era quase esquizofrênico para mim na época que eu fui relator da comissão de ingresso. Porque o Estatuto diz lá que se você preencher todos os requisitos, o seu ingresso é automático, mas você precisa ser recebido pela Assembleia. Peraí, se o ingresso é automático, como é que você tem que esperar a Assembleia para ser recebido? Então, assim, são as esquizofrenias que a gente tem, sabe? São as esquizofrenias que a gente tem. Muito, pastor Márcio. No meu entendimento, conversando lá no Rio, com os mais antigos, mais experientes, né? Com o Zé René, por exemplo, que é executivo de Minas Gerais há mais de 20 anos, e a opinião do pessoal é um problema de redação. A redação ali ficou muito subjetiva. O que está dizendo como ingresso automático é assim, ó, está tudo ok, dependendo apenas da Assembleia para homologação, seria mais ou menos. É a ideia da coisa, mas a redação do texto não ajuda. Ficou subjetivo. Enfim. Então, pastorzão, está acabando o nosso tempo. Nós temos mais 5 minutos, porque o Instagram só libera lives de até 1 hora, né? Então eu queria que você me falasse agora um versículo. Eu tenho feito uma reflexão breve em cima do versículo preferido do convidado. Todos os dias tem um convidado diferente, e a cada dia eu pergunto, de surpresa mesmo, bate pronto, para que o convidado fale um versículo de sua preferência, para que eu faça uma reflexão e a gente possa despedir o pessoal aí e você ter também suas últimas palavras. Amém. O meu versículo, pelo menos o que veio no coração, que é especial para mim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ideia aí é um texto poético, né? A ideia dessa figura de linguagem é usar o amanhecer, né, que o sol vai subindo, ali vai clareando aos poucos, e quando chega ao meio-dia, o dia perfeito é o meio-dia, né? Então, está tudo iluminado, porque alguns pontos da nossa geografia, eles só são iluminados ao meio-dia. Então, assim, se você está num vale, né, entre 2 montes, o sol, dependendo de onde ele estiver, no início da manhã ou no final da tarde, um vale já fica escuro. A noite ainda não chegou, mas já está escuro por causa da sombra que se forma. Então a ideia aí é que a vereda do justo, ou seja, o caminho, o estilo de vida, a proposta dessa poesia é, quando nós estamos buscando viver conforme a orientação de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, a gente vai se tornando mais justo. E isso é progressivo em nossa vida. Hoje mais justo do que ontem. Amanhã mais justo do que hoje.
e a nossa justiça, a nossa justificação vai sendo progressiva na medida em que a nossa vereda está de acordo com o sol da justiça, que é o Senhor nosso Deus. Então, a caminhada com Deus, ela é lenta, assim como um sol, ele não nasce e já logo é meio-dia, ele vai aos poucos subindo. Então, é uma caminhada lenta, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, porque um dia seremos dele como ele é nosso, somos conhecidos e nos conheceremos a ele como somos conhecidos por ele. Chegaremos, como a figura que o Paulo usou, à estatura do varão perfeito. Ou seja, cada dia mais se parecendo com Jesus. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa vereda, em justiça, imitando Jesus, até que um dia seremos como ele na eternidade. Mas é isso daí. Isso poderia se estender até mesmo para receber os membros que demonstram desejo que já eram acompanhados pela igreja. O pessoal está comentando aí, está fazendo, né, muitas perguntas, comentários, o assunto está top. Propor a continuidade da live. A mesa acata a sugestão. Apoio, pergunta se é apoio. Se tiver, bota em discussão e a gente manda ver. É desse jeito. Bom, essa é a beleza, né? Essa é a beleza. Como disse o Caetano Veloso, né, numa de suas poesias, cada um sabe, como é que é? Cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é, alguma coisa assim, né? A gente sabe, como batistas, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é ou como é, alguma coisa assim. Ou seja, a gente sabe as dores, né, e os prazeres de sermos batistas. Muitas alegrias, algumas tristezas, mas tudo que envolve a humanidade, tudo que envolve o ser humano, por causa da nossa natureza pecaminosa, é, de certa forma, depravado, prejudicado, e, infelizmente, a gente não consegue exercer nada nesta vida de maneira perfeita. Só depois da ressurreição. Então, nos resta continuar caminhando, perseverando, procurando fazer o melhor. Se cada um de nós der o seu melhor, a gente vai melhorando a cada dia, até se tornar um dia perfeito para a glória de Deus. Amém. Pastorzão, suas últimas palavras, fique à vontade aí, abre o seu coração. Amigo, eu quero te agradecer, né? Eu acho que é uma live especial, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção do Estado do Espírito Santo, presidente da convenção, dois jovens que Deus tem levantado desse tempo, né? Eu acho que em nenhum momento a gente teve, né, tanto na ordem quanto na convenção, não só na questão da idade, quanto na questão do tempo de ministério também. Ontem a gente falou um pouquinho na live com o pastor Fausto sobre. Eu vejo que há um vácuo, né, de liderança aí. Se você tem a galera aí dos 30, 40 anos de ministério, e essa galera aí de 20 anos, você tem poucos, aqueles que chegaram realmente à liderança e que acabou abrindo o caminho para que nós, que ainda temos pouco tempo de caminhada, pudéssemos chegar à liderança denominacional. Eu assumi, né, a presidência da Ordem com 36 anos de idade e 6 anos de ministério. Exatamente, ou seja, eu acho que se você for pegar na história, não vai ter outro caso, porque isso acontece. Essa relação idade de ministério, talvez não tenha nenhum que foi mais jovem do que eu. Exatamente. É claro que é uma responsabilidade muito grande, e nisso a gente vai também aprender, né, muito, porque a gente vai tomar aí as pancadas, os solavancos, vai aprender a desenvolver, ter pele de cobra, né, casco de jacaré. Meses, cara. É impressionante como a gente amadurece, né? Exatamente. Mas assim, é uma honra, como eu falei, é uma honra servir. Eu olho, Manu, finalizando, tentar ser muito rapidinho, a convenção, como Batista, hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, nós estamos numa corrida de bastão, né? Nós recebemos o bastão e nós vamos ter que passar o bastão daqui a pouco para alguém, para a próxima geração. E eu espero ser fiel em conseguir passar esse bastão da mesma maneira como eu recebi. Eu não construí essa estrada que eu estou caminhando hoje, mas eu preciso construir a estrada que os outros vão caminhar futuramente, né? Porque nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Então é assim que eu penso, é assim que eu me coloco diante de Deus para que eu possa
de alguma maneira, ser usado dentro desse processo, dentro desse propósito, para que eu possa ser fiel aos que me seguem e também ser fiel aos que já passaram o bastão para mim, para que agora eu possa passar o bastão para aqueles que vão vir, aqueles que já estão com a gente, mas que daqui a pouco a gente passa esse bastão para eles darem continuidade a essa corrida, a essa maratona, conforme Paulo diz, que todos nós estamos envolvidos. Amém, amém. Muito obrigado, meu querido. Foi um privilégio. É sempre bom estar com você, conversar com você. E fico feliz de fazer parte dessa geração, apesar de ser um pouco mais novo e ter pouco menos tempo de ministério, mas me considero da sua geração, da geração do pastor Diego, para mim, e do pastor Sancler, que também é outro jovem, com pouco tempo de ministério. Então, nós temos hoje no estado 2 presidentes e 2 executivos, enquanto convenção, representando os pastores e as igrejas, todo aí de uma nova geração. Isso é um grande privilégio. Eu agradeço muito a Deus por fazer parte desse tempo junto com vocês. Que Deus abençoe, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Abraço, a todos, boa noite. Amanhã, novamente, 9 da noite, estaremos aqui. Paz para todos. Beijo.